Olá, amigos. Meu nome, Marcos Mendes, minha esposa, Ângela Virgínia, e juntos estamos nessa jornada da segurança. Segurança em casa, na rua, na escola, no trabalho. Hoje queremos pensar sobre uma estatística muito importante. Você já se perguntou o quanto de exposição eu e você estamos diariamente? Isso depende muito das condições, dos locais onde nós moramos. Exposição dentro da nossa casa, na rua, na escola e no trabalho. Hoje queremos pensar novamente sobre a nossa exposição ao perigo na rua. Você nem imagina quanto de risco que diariamente corremos. Nós ficamos assim, desapercebidos, e as coisas vão acontecendo. Você liga a televisão e tem um tombamento de um ônibus e morre 17 pessoas. Passa uma semana, mais outro ônibus. E diariamente aqueles acidentes que morrem 3, 4, 5. E isso se tornou uma rotina no trânsito brasileiro. Eu quero dizer para você e provar de forma matemática e de forma de estatística oficial que o trânsito brasileiro, de fato, é um lugar perigoso para se rodar, para se andar. É perigoso para o pedestre, é perigoso para o motociclista, para quem está de carro, para quem está de caminhão, para o passageiro. E eu quero mostrar para você essa estatística. Ela foi escrita e redigida pelo Trânsito Seguro da Universidade de São Paulo. Lá eles têm um grupo específico, um núcleo de trânsito, mobilidade urbana, que analisa os fatos mundiais, os fatos do Brasil e os coloca de forma clara. Se você quiser pesquisar esses dados e estas pesquisas, é só você procurar na internet Trânsito Seguro, Universidade de São Paulo, Núcleo de São Carlos. Esse trabalho, no qual eu estou me baseando, é de 2023. Mas o pessoal lá já tem um trabalho em 2008, 2012, eles têm muita experiência em todas essas áreas. Para mim, é um dos trabalhos mais completos que tem na área de mobilidade urbana do Brasil. Para começar, a taxa de mortes no Brasil por bilhão de quilômetro percorrido pela frota de veículos rodoviários. Esse é um novo parâmetro mais adequado para medir o risco de morte no trânsito. Observe bem, é uma nova taxa. É o risco que você está correndo por bilhão de quilômetros rodados. O risco de mortes no Brasil por bilhão de quilômetros percorridos pela frota de veículos rodoviários. Ou seja, quanto mais eu rodo, quanto mais eu me exponho ao perigo. Esse parâmetro, conforme a Universidade de São Paulo, é o mais adequado para medir o risco de morte no trânsito. Ele é mais preciso, ele é mais conciso, ele mostra mais a realidade que nós estamos vivendo. Então, usando esse parâmetro, quanto mais você se expõe no trânsito, como pedestre, como passageiro, condutor de um veículo, ciclista, motociclista, todos nós corremos um risco. Muito bem. O primeiro país a pensar aqui é a Holanda. 4,73 é a taxa de risco da Holanda. Dos Estados Unidos, 8,28. A Turquia, 16,18. O México, 23,90. O Brasil, 30,28. Vamos agora interpretar esses números. Observe, os países mais ricos. A Holanda, um país da Europa, o índice dele, a taxa de risco por bilhão de quilômetro percorrido, é relativamente baixa. Estados Unidos,
Os Estados Unidos têm uma frota o dobro do Brasil. Tem uma população praticamente o dobro do Brasil. E a taxa deles não é tão elevada, 8,28. Aí eu e você pensamos assim, mas a Holanda, os Estados Unidos são países ricos, condições financeiras diferentes, condições de moradia, de mobilidade urbana, de infraestrutura melhor do que o Brasil. Mas vamos pensar em países parecidos com o Brasil, condições financeiras, índices parecidos, a Turquia e o México. Em relação à Turquia, a taxa do Brasil é 87% maior. Em relação ao México, a taxa do Brasil é 27% maior. O que quer dizer isso? Rodar no Brasil, transitar no Brasil, é muito mais perigoso do que na Turquia, do que no México. Países equivalentes, condições urbanas, economia parecidas com o Brasil, países em desenvolvimento. Não são países ricos como Estados Unidos, mas a Turquia e o México se comparam ao Brasil. Então vamos pensar uma coisa. Se nós estamos vivendo em um país tão perigoso, nós temos que tomar atitudes. Os Estados Unidos, a Holanda, acredito que também a Turquia e o México já tenham iniciado o processo da visão zero, processos seguros de trânsito. É por isso que nós já temos no Código de Trânsito Brasileiro a resolução do CONTRAN 1004, ela já trata da implantação da visão zero, sistemas seguros. O Brasil ainda está muito incipiente. O Penatrans é o sistema que o Brasil está desenvolvendo já há algum tempo, mas o que nós vemos são ações ainda muito tímidas em relação à prevenção. O Brasil ainda não tem a prevenção como a sua prioridade máxima, porque a prevenção custa caro, a prevenção custa trabalho, custa investimentos. Todos os envolvidos precisam trabalhar. A engenharia, a prefeitura, governo estadual, federal, os ministros, o legislativo, a sociedade de forma geral, o motorista, o pedestre, o passageiro, aquelas pessoas que fazem as plantas das rodovias, os engenheiros, as pessoas que fazem o resgate. Cada uma dessas pessoas tem a sua responsabilidade. A visão zero coloca responsabilidade sobre todos, na medida certa, de acordo com a responsabilidade e o equilíbrio de cada um e a participação que cada um tem no sistema. Mas todos são responsáveis. Quando acontece um acidente, ele não aconteceu por acaso. Foi uma série de responsabilidades. Vi agora há pouco tempo, hoje mesmo, um acidente no qual um advogado faleceu. Mas o motorista estava dormindo. O trânsito estava parado praticamente. E ele se esqueceu e dormiu. E prensou o veículo que estava à sua frente. São, no caso, condições adversas do motorista. Então, todo o sistema tem que estar junto para diminuir os acidentes de trânsito no Brasil. As estatísticas atuais que Trânsito Seguro, Universidade de São Paulo e também outros órgãos do governo, o SUS, todos têm colocado que está acontecendo um grande aumento de acidentes e mortalidade no Brasil. Ele decaiu um pouco uns anos atrás, mas ele está subindo. A campanha da ONU, ela não tem surtido os efeitos no Brasil de diminuição das mortes no trânsito. É preciso que todos os envolvidos no Sistema Nacional de Trânsito e toda a sociedade em geral se una para diminuir. É preciso o engajamento de toda a sociedade. Governo, as prefeituras, governo estadual, federal, as entidades de classe, o pedestre,
o ciclista, o passageiro, o motorista, você pai de família. E minha mensagem agora vai especificamente para você pai de família. Você mãe. Você e eu somos responsáveis. Deve começar por mim e por você. Todos têm que fazer alguma coisa. Mas enquanto eles não fazem, comece por você. Então você toma as atitudes. Fique o mínimo de exposição possível no trânsito. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que rodar. Então use o cinto de segurança. Observe as velocidades da via. Tenha cuidado. O motociclista tem que mudar a sua mentalidade. É um veículo que não tem cura. O quanto mais rápido possível você puder sair da motocicleta e pegar um carro, é melhor. A moto é um veículo super perigoso. Assim que você tiver condições financeiras, saia da motocicleta, compre um carro, procure um carro mais seguro. E você que tem um carro já que não é tão seguro, compre o mais seguro. O mais importante é a segurança e é a vida da sua família. A morte e as sequelas que colocam a pessoa numa cadeira de roda estão aí todos os dias. Os hospitais estão cheios de pessoas com ferros nas suas pernas, com sequelas permanentes. E nós não queremos isso para você.